Amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu ajeitar aqui. Como uma boa e velha pessoa que se converteu na Assembleia, eu digo que é um prazer, né, uma alegria, é motivo de alegria estar aqui na presença do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4, João capítulo 4, versículo 23. Amor, obrigada. Amém? João capítulo 4, versículo 23. Vamos falar um pouquinho nessa noite sobre a adoração, amém? Serei breve para não cansar os irmãos. Já basta o cansaço do dia a dia, né? Mas glória a Deus que estamos aqui para adorá-lo. Aleluia. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai de misericórdia e graça, te louvo, Senhor, por ter chego aqui em paz e segurança. Te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Meu Deus querido, eu não sei o que se passa no íntimo, no interior de cada um, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Pai amado, que o Senhor possa me usar como instrumento teu e que o Senhor possa falar aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, Espírito Santo, direciona a minha vida, as minhas palavras, que não venha sair nada que não provém de ti, da minha boca. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Adore o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós acabamos de ler aqui uma passagem que vem de um diálogo de Jesus com uma mulher samaritana. E essa parte, Jesus fala, né, que a hora está próxima e que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Vamos falar aqui, sinceramente, o Senhor Deus precisa da nossa adoração? Tá todo mundo de acordo? Ele não precisa. A palavra do Senhor diz em Apocalipse, capítulo 4, que os anjos estão lá dia e noite sem cessar, a todo momento, dizendo santo, 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 santo. Então o Senhor já tem essa adoração ali constantemente, é uma adoração contínua. Mas mesmo assim, aqui nessa terra, a única coisa que ele procura são verdadeiros adoradores. Nós somos criaturas do Senhor. E naturalmente, uma criatura deve adorar o seu Criador, né? É lógico que depois somos filhos do Senhor, né? Pela graça de Jesus. Mas também somos criaturas. E eh, o Senhor procura que nós o adoremos como forma de reconhecermos a sua soberania, o seu poder. E o adorador, uma adoração não está ligada somente ao louvor. A adoração é uma entrega. Nós precisamos nos entregar ao Senhor. Nós precisamos adorar, como diz a palavra, em espírito e em verdade. E isso significa que eu não devo adorar o Senhor somente no culto. O Senhor não está procurando rituais. Não é somente aqui na igreja eu chegar, e às vezes tem crente que chega na igreja e não abre nem a boca para dar um glória a Deus. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Mas não é simplesmente só chegar aqui na igreja e fiz minha parte, levantei a minha mão, acabou, adorei, tá pago, né? Não é assim. O Senhor espera de nós que nós o adoremos
fora e dentro de templo. Nós precisamos, como adoradores, criar um ambiente de adoração aonde nós estivermos, amém? Onde nós estivermos, em todo momento. Vou compartilhar aqui uma coisa que aconteceu recentemente. Mês passado, eu entrei numa academia, né? Preciso correr atrás do prejuízo. E eu achei interessante porque eu faço assim, tenho aula, faço musculação e tenho aula de cross. E a aula é terça e quinta, só que também tem na quarta-feira. E aí, na quarta-feira passada, eu fui mais cedo, e aí o professor me viu lá na academia, só que eu não subi para a aula dele, porque a aula dele começa às 7h, vai até às 8h na quarta-feira. E aí, quando foi na quinta-feira, eu fui para a aula e ele falou comigo, falou assim: "Nossa, você estava aqui ontem e não veio para minha aula". Só que detalhe, eu faço junto com a minha cunhada. E antes disso, eu sou um pouquinho brincalhona, né, um pouco meio palhaça, assim. Aí a gente lá nos exercícios e eu brincando: "Nossa, eu vou pedir oportunidade na igreja para contar o testemunho que eu sobrevivi. Vou cantar o louvor também junto. Sobrevivi, adorando". E aí brincando, né, aí, enfim, naquelas situações ali de estar, né, se exercitando, eu olhei pro professor e falei: "Professor, vou orar pela tua vida, para o senhor pegar mais leve com a gente". Brincando. Só que já foi criado ali, já foi feita ali uma identificação. E aí, quando ele me questionou na quinta-feira, aí eu falei isso: "Quarta-feira eu não posso vir na sua aula, eu já tenho um compromisso". Aí ele olhou para mim e falou assim: "É igreja, né?". Aí eu falei: "Sim, e eu não abro mão de estar lá na quarta-feira". Aí ele foi e falou assim: "Amém, ora por mim". Falei: "Amém, pode deixar", e estou orando por ele. E é assim, a gente vai criando um ambiente, aos poucos a gente vai, e a gente tem que mostrar mesmo, eu faço questão. Eu não entendo como tem pessoas que convivem meses, anos em um ambiente e ninguém sabe que a pessoa serve ao Senhor. Como assim? Nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos mostrar a quem nós servimos o tempo todo. O tempo todo. Eu converso com qualquer pessoa, eu já solto logo um amém, glória a Deus, um Deus te abençoe, porque nós fazemos a diferença em atitude, sim, em comportamento, sim, mas principalmente em palavras. As pessoas vê a diferença quando nós abrimos a nossa boca para conversar. Eles veem e falam: "Não, espera aí, tem alguma coisa diferente", é igual eu peguei um Uber para vir para cá agora, e a gente vinha conversando e tal, ele falando, meu Deus do céu, falou vários palavrões e eu, né, amei. Aí quando chegou aqui, deu pra ver que ele ficou todo sem graça, ele falou: "Ah, é aqui à esquerda?". Eu falei: "É, eu vou ficar aqui mesmo, na igreja". Deu pra ver que ele ficou um pouco constrangido. Aí ele: "Ora por mim, tá bom?". Falei: "Amei". Já ajoelhei aqui, já apresentei a vida dele, tá nas mãos do Senhor. E é isso. O verdadeiro adorador cria ambiente de adoração, aonde ele estiver, aonde ele passar. Amém? Glória a Deus por isso. E aí, por que nós devemos adorar a Deus? Vamos ler? Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Amém? Vamos ler junto? Olha o que está escrito. Rutinha, tem como colocar NVI, por favor? Ó, vamos lá. Vamos ler juntos aqui? Pode ser? Amém? Vamos ler. Diz o Senhor, diz que o dele a porta, a alma, poder, poderia todas as coisas.
e por tua vontade existe. Amém? Salmo 145, 3. Ó, já tá na tela. Vamos lá? Grande. Essa. Ó, de vezes três. Eu poderia citar aqui diversos versículos que nos dão motivos para adorar, mas eu selecionei esses dois e quero enfatizar a palavra que aparece nos dois versículos: digno. E o que é digno? É quem merece, é merecedor. E só o nosso Deus é digno da nossa adoração. Só o nosso Deus é digno do louvor. Só o nosso Deus é digno de termos ali um compromisso, de abrir mão, de estar em casa descansando, de estar fazendo outras coisas, adiantando outras coisas. Irmãos, hoje foi uma loucura meu dia. Meu Deus do céu. Mas o Senhor é digno, eu estou aqui. Eu sei, eu reconheço que eu preciso estar aqui. Mas eu estou aqui porque eu reconheço que o Senhor também é digno. E Ele merece que eu esteja aqui o adorando. Amém? Glória a Deus. E eu quero falar aqui alguns momentos de adoração e o resultado. Porque a verdadeira adoração traz resultados. E eu quero mostrar para vocês na palavra. Então, a adoração em meio à prova. Eu vou só dando uma pincelada, tá? Porque a maioria já conhece a história. Eu quero falar sobre o capítulo de Gênesis 22, em Gênesis capítulo 22, que retrata uma passagem muito conhecida sobre Abraão. Então, a própria palavra fala que Deus resolve provar Abraão. E a prova foi de que o filho, o único filho, teria que ser sacrificado. E ali, Abraão obedece. Só que eu acho interessante, Gênesis capítulo 22, o 5, coloca aí, por favor, que Abraão, quando chegou até o local indicado pelo Senhor, disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de voltaremos. Amém? O Senhor pediu para Abraão um sacrifício, só que Abraão confiou na soberania do Senhor naquele momento. E o Senhor pediu o menino em holocausto, mas ele falou: eu vou lá adorar. É a confiança de quem conhece o Deus que serve. Essa é a confiança. Aleluia! E aí o resultado dessa adoração e obediência, nós vemos em Gênesis 22, do 16 ao 19. Vamos acompanhar aqui. E disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor. Isso aí é o Senhor falando. Que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Então Abraão voltou aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde Abraão passou a viver. Então, o resultado dessa adoração, dessa obediência, foram bênçãos. E não foi bênção só para Abraão, é para toda uma descendência. Amém? Uma posse dessa palavra, que através da tua adoração, pessoas vão ser abençoadas. Amém? Na sua casa, sua família, as bênçãos do Senhor
estão sobre as nossas vidas. Tome posse disso. E esse foi o primeiro resultado que eu quis trazer aqui de uma adoração, de uma verdadeira adoração, que são as bênçãos do Senhor. Amém? E aí eu quero relatar agora um outro momento de adoração, que é uma adoração em meio ao luto. Então vamos lá para 2 Samuel. Capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Então, o que acontece aqui nessa situação? A história, né, a Bíblia fala sobre Davi. Então, Davi comete adultério com Batseba, certo? Todos aqui já ouviram falar dessa história, amém? Comete adultério com Batseba. E ali ele começa a tramar algumas coisas para que o marido dela, Urias, se deitasse com ela e assumisse ali um filho que foi ele que fez. Querendo tapar o sol com a peneira, né? E aí não dá certo. E aí o que ele faz? Ele trama a morte de Urias. E dá certo. Urias morre. E ali ele toma Batseba como mulher e leva ali para o palácio. Porém, a Bíblia é bem clara em dizer que Deus não se agradou dessa situação. Ok. Aí o Senhor envia o profeta Natã para repreender a Davi. E ali Davi reconhece que errou. Ele se arrepende do seu pecado. Lá em 2 Samuel 12, 13, 14, que diz: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez com este ato, insultou o Senhor. O seu filho, que acaba de nascer, morrerá. Filho esse que ele teve com Batseba nessa situação de adultério. Só que mesmo assim, Davi foi jejuar, foi orar, para ver se de repente o Senhor mudava de ideia. Só que não foi isso que aconteceu. Né? O menino ficou doente, passados 7 dias, o menino morreu. E ali os servos, né, os conselheiros de Davi ficaram preocupados, falando assim, ele vai ficar louco, como que ele vai reagir a essa situação, o que vai acontecer? E aí, quando Davi descobre que o seu filho morreu, vamos ler 2 Samuel 12, 19 e o 20, tá? Ao perceber que os seus servos cochichavam entre si, Davi compreendeu que a criança estava morta e perguntou: A criança morreu? Sim, morreu, responderam. Então, Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois, entrou no santuário do Senhor e o adorou. Voltando ao palácio, pediu-lhe que preparasse uma refeição e comeu. Será que é difícil adorar o Senhor em meio ao luto? Será que é difícil? Eu posso dizer que é muito difícil. A minha mãe faleceu, eu tinha apenas 16 anos de idade. Minha mãe faleceu, nós enterramos ela numa terça-feira. No sábado, já estava agendada, eu era regente dos jovens. Já estava agendado o congresso de jovens. E ali a minha liderança falou assim, vamos cancelar o evento, não vamos fazer, a igreja toda está sentindo muito, minha mãe era uma mulher muito querida, muito amada por todos ao seu redor. E todos ali queriam cancelar. Eu falei, não vamos cancelar. E ali nós fomos, e quando eu cheguei lá, eu lembro que o pastor Roge olhou para mim e falou assim, você veio? Eu falei, claro que eu vim. Aonde mais eu estaria? E mesmo com o coração ali apertado, eu só chorei. Mas eu chorei no lugar certo.
Eu chorei onde tinha consolo. Glória a Deus. Eu chorei onde o Espírito Santo estava ali, cada lágrima caindo, o Espírito Santo me abraçando, me fortalecendo. Aleluia! E eu não tô, né, eu posso dizer que não é fácil adorar mesmo, em meio ao luto. Não é. Mas é uma coisa que nós devemos fazer assim, é óbvio, né, cada pessoa reage de uma forma. E a gente tem que respeitar, né. Mas se eu puder dar um conselho, mesmo em meio ao luto que eu considero, acho que eu, pelo que eu já passei, pior sentimento da vida, sentimento de luto, é terrível. E mesmo assim, eu aconselho a chorar nos pés do Senhor. Eu não fiquei depressiva, porque eu me apeguei mais ainda a Deus. E eu queria sempre estar na casa do Senhor e quero sempre estar na casa do Senhor. E é isso que me fortalece dia após dia. E até aqui as mãos do Senhor têm me sustentado. Então, mas como? Como? Por quê, né? Adorar assim em momento de luto? É reconhecer Davi naquele momento, e eu também reconheci a soberania do Senhor. Porque reconhecer e adorar um Deus soberano não é só adorar quando ele concede tudo aquilo que a gente ora, tudo aquilo que a gente pede. Não é. Adorar o Senhor é reconhecer a sua soberania, mesmo quando a gente passa por situações adversas. Mesmo quando a gente fica triste, porque como nós lemos, o Senhor é digno. Ah, mas eu briguei com meu marido, eu briguei com a minha esposa. O Senhor continua sendo digno, independente da situação. Ah, eu estou desempregada. O Senhor continua sendo digno. Ah, eu estou passando por dificuldade financeira. O Senhor continua sendo digno. Nós é que temos a mania egoísta de achar que o mundo gira ao nosso redor e falar assim: ah, eu só vou adorar quando eu tiver. Muito bem. Eu vou para a igreja, ah, mas hoje eu não vou adorar, não, eu vou só para ficar quietinha mesmo, porque eu estou passando por isso, por isso, por isso. Ei, o Senhor continua sendo digno, independente da sua situação. E através da adoração é que o Senhor vai trabalhando. Quanto mais nos entregamos ao Senhor, mais o Senhor trabalha nas nossas vidas, sabe? E aí, qual é o resultado nessa adoração de Davi em meio ao luto? Vamos ler. 24. Depois, Davi consolou Batseba, sua mulher, e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã uma mensagem a Davi. Natã deu ao menino o nome de Gedidias, por causa do Senhor. E sabe o que é mais lindo? O significado do nome. Olha, Gedidias significa amado pelo Senhor. Então, o resultado da adoração de Davi, que veio já ali com um arrependimento, foi a revelação da misericórdia e do amor do Senhor sobre o lar dele. Ele cometeu um erro, sim, mas nós lemos que ele se arrependeu e ele foi perdoado, e Deus perdoa mesmo. Só que o Senhor perdoar as nossas falhas, nossos pecados, não nos isenta, irmãos, de ter consequência daqueles atos. Uma vez a minha prima fez, né, me contou que aprontou, foi na psicóloga e ela tá passando por umas situações, e ela falou assim: "Ah, eu acho que eu tô colhendo", né, a consciência dela, "acho que eu tô colhendo o que eu plantei". Aí a psicóloga falou para ela: "Ué, mas você não sente que foi perdoada?" Aí ela falou assim: "Nossa, é verdade, né, não tem por que eu ficar pensando isso". Só que eu fiquei: "Ué, mas perdoada não significa que não vai colher a lei da semeadura", né. Nós temos que estar cientes que não adianta plantar,
né, mandioca e colher uma uvinha. Nós temos que ter essa ciência também e responsabilidade quando tomar nossas atitudes, porque isso pode sim trazer consequências para as nossas vidas. E o Senhor é misericordioso, ele perdoa, isso é fato, ele perdoa. Mas a consequência vem também. E nós precisamos estar preparados para isso, amém? Então, continuando. A adoração em meio às perdas. Agora nós vamos para o livro de Jó. Meu Deus. Aleluia. Então, Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus, e ele ainda era o sacerdote do seu lar. A palavra do Senhor fala em Jó, capítulo 1, que Jó oferecia holocausto pelos possíveis pecados que seus filhos cometeriam. Então era um homem que dava exemplo, era um homem que buscava Deus, era um homem temente a Deus, e o próprio Deus deu esse testemunho de Jó a Satanás, quando Satanás foi lá. E aí o inimigo que, né, não é nem um pouquinho astuto, falou assim: "Ah, mas ele tem tudo isso aí, ele é temente, porque o senhor dá tudo para ele, ele tem carro, ó", trazendo para os nossos dias, né, seria a riqueza. Tem os gado, tem os camelos, tem ovelha, tem família, tem riqueza, tem tudo. Adorar assim é fácil, tem tudo. E aí Deus fala: "Não, então pode tocar, só poupe a vida dele". E aí Satanás vem e faz a arruaça, né, e leva tudo. E aí eu acho interessante, eu estava estudando essa palavra, e eu achei interessante, o que me chamou a atenção foi no Jó capítulo 1, versículo 8. Coloca aí, por favor, Rutinha. Não, não é esse. Espera aí, só um momento. É no capítulo 1 ainda. Deixa eu só ver o versículo. Eu não anotei. Aqui, o 14, do capítulo 1, versículo 14, que fala que começaram a chegar os mensageiros de Jó para falar, né: "Olha, os bois já foram, as jumenta foram". Aí fala assim, no versículo 16: "Estando ele ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou todas as ovelhas. Estando ele ainda falando, veio outro e diz: Ordenando os caldeus 3 tropas". E assim foram por 4 vezes. E me chamou a atenção porque eu falei assim: "Meu Deus, isso é tão real". Porque parece que quando vem uma notícia ruim, vem várias, uma em cima da outra. Eu achei interessante porque fala assim, um ainda estava dando a notícia ruim, já chegou outro para dar outra notícia ruim, depois chegou outro para dar outra notícia ruim. E eu falei: "Meu Deus do céu, isso acontece tanto, às vezes a gente está passando já por uma situação que a gente não acha nada fácil. Aí vem, aparece outra situação que fica: 'Meu Deus, eu achei que não podia piorar', e piorou". E fica: "Misericórdia, Senhor, nos ajuda". E é assim que acontece nas nossas vidas também. Muitas vezes o Senhor acaba permitindo essas situações de perdas, né, constantes ali, a gente vai perdendo, mas bom que assim, a gente perde, mas ganha. A gente perde em uma coisa e ganha em outra, porque o Senhor não nos deixa nunca desamparado. Ô glória! Aleluia! E aí, depois de tudo isso, o que que já fez? Vamos ler 20, capítulo 1, versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em... Glória a Deus. Ô, gente, imagina que você tem o seu carro, imagina que você tem a sua casa, imagina que você tem os seus filhos,
E aí vem um vento assim e tira tudo e você fica sem nada. Já perder os filhos já é demais. Imagina quem é mãe aqui e perder os seus filhos aí. E ainda perder ali os seus bens, aquilo que você tem. E aí, o que nós faremos nessa posição, Jô? Pensa aí um pouquinho, o que eu faria? Às vezes a gente perde um negocinho, às vezes a gente perde um emprego, já fica: "Ih, Deus não cuida, Deus não olha". Não é assim? Vamos ser sinceros. Às vezes acontece qualquer coisinha de ruim, nossa, meu Deus do céu, a gente já começa a reclamar. Fica: "Meu Deus, nos ajuda, Senhor". E eu tô falando isso até por mim mesma, viu, porque tem situações que passa que eu fico: "Meu Deus do céu, o que eu fiz?". Só que é interessante que no texto diz que Deus permitiu, mesmo sabendo que Jó não tinha feito nada de errado. Nada de errado. E isso prova que nem todas as lutas que vêm sobre as nossas vidas é porque a gente fez algo de errado também. Isso prova que nem tudo eu falei agora há pouco de consequências, tem sim, mas nem tudo também provém disso, às vezes é o Senhor realmente provando a nossa fé. E ali Jó adorou. O resultado da adoração de Jó, mesmo sendo criticado pelos seus irmãos, mesmo sendo indagado ali pela sua mulher, o Senhor restituiu tudo na vida de Jó. Jó 42, 12, 17. Então o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ou seja, se lá no início ele já era muito abençoado, aqui ele estava dobro. Este teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve, olha, ele tinha perdido os filhos e Deus restituiu. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E detalhe, então o Senhor abençoou. Não, é isso. A primeira filha, pode passar. Voltam antes. Isso, aqui ó. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança como seus irmãos. Então Deus restitui em dobro e ainda melhor. Então não fica preocupado com coisas que o Senhor permitiu que você perdesse. O Senhor tem mais para você. Você pode não entender no momento. Você pode ficar: "Meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo?". O Senhor, a palavra do Senhor nessa noite para sua vida é: apenas adore ao Senhor. Independente do que você perdeu, independente, o Senhor tem um plano de restituição para sua vida, para mim. E eu tomo posse dessa palavra, porque Deus sabe, já foram muitas perdas, mas eu creio que em nome de Jesus o Senhor se levantará e irá nos abençoar, irá nos restituir, porque a palavra do Senhor é verdadeira. Nós temos que crer e nos apropriar daquilo que o Senhor fala em nossas vidas, amém? Último, a adoração na prisão. Vamos lá para Atos, capítulo 16. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Adorado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Glorificado, exaltado, poderoso és tu, Jesus. Grandioso, grandioso, poderoso, santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Nessa passagem de Atos, capítulo 16, vai relatar sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam, prestem atenção, Paulo e Silas estavam em uma viagem missionária. Ou seja,
Eles estavam fazendo o quê? A obra do Senhor, amém? E aí eles encontram uma escrava que possuía um espírito de adivinhação. E ela dava muito lucro para os seus senhores. E aí aquela mulher ficou por dias falando: olha, esses homens são profetas do Senhor. Eles anunciam o reino de Deus. E aí Paulo chega e expulsa aquele espírito de adivinhação, porque ele sabia que era Satanás. E nisso, os senhores daquela escrava ficaram revoltados, né? Porque a fonte de lucro deles tinha acabado. E aí eles conseguem pegar Paulo e Silas e fazer com que eles sejam não só presos, como severamente açoitados. E ali, naquele momento, Paulo e Silas podia muito bem também ter se revoltado. Nossa, Senhor, orar, né? E falar assim: nossa, Senhor, estamos aqui fazendo a tua obra, estamos aqui fazendo a tua vontade, fazendo aquilo que Jesus ali ordenou, que falou que em meu nome expulsariam demônios. Estamos aqui fazendo a tua vontade e o Senhor permite que isso aconteça em nossas vidas. E aí, eles não fizeram isso, eles não ficaram reclamando. Ao contrário, vamos ler em Atos 16, 25. Olha aí. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Os outros presos ouviam. E aí a palavra do Senhor fala que de repente houve um terremoto tão forte que todos os alicerces, que todas as portas se abriram. Glória a Deus. Que as correntes de todos foram soltas. O que eu aprendo com isso? Que a verdadeira adoração não causa efeito só na minha vida. A verdadeira adoração alcança todos ao meu redor. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente adentra num lugar em que está tendo uma verdadeira adoração, é impossível. É impossível, pelo menos comigo, para mim é impossível eu não sentir que tem algo diferente ali. Não tem como. Não tem como. Quando nós adentramos em algum lugar que tem pessoas, como a igreja ali, de fato, adorando ao Senhor, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que Ele é digno, não tem como nós não sermos impactados. E nós começamos a fechar os nossos olhos, nós começamos a adorar, nós paramos de se preocupar com quem está do lado, quem está na frente, nós paramos e nós começamos a adorar também. O sentimento que nós devemos ter, o pensamento que nós devemos ter é não olhar e ficar, ixi, que isso, coisa estranha. Não, eu falo assim, eu quero sentir isso também. A gente deve olhar e falar assim, eita, eu quero ser cheio desse jeito também. Eu quero ser tocado igual aquela pessoa ali está sendo tocada. Ó, Senhor, olha eu aqui. Olha eu aqui, eu preciso, eu quero também, Senhor. Esse tem que ser o nosso desejo. Ver a igreja adorando, não fica olhando para o sal, não. Abra a tua boca também, vai adorar. Vai adorar. Porque foram quantos que estavam ali orando, adorando ao Senhor? Quantos? 2. Mas a Bíblia fala que a corrente de todos que estavam ali foram soltas. E a adoração faz isso. A adoração quebra correntes. A adoração quebra prisões. A adoração faz com que portas se abram. A verdadeira adoração move o céu. E o Senhor opera no nosso meio. Amém? E aí o resultado dessa adoração aqui, o que foi? Vamos ler. Aleluia. Glória a Deus. Atos 16, 30. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Isso foi o carcereiro. E eles responderam:
creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E em seguida pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Olha aí o que a verdadeira adoração causa. Meu Deus, é tremendo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória. Deus tremendo, aleluia. Olha aí o que a verdadeira adoração causa. Salvação de almas. Nós vimos aqui domingo. A adoração tomou conta dessa igreja. Eu estou até agora impactada com o que o Senhor fez aqui domingo. E qual foi o resultado? 2 almas aqui. Nós podemos testemunhar isso. Aleluia! Quando há um povo que adora o Senhor em espírito e em verdade, quando há um povo ali no mesmo pensamento, que é de adorar mesmo, que é de engrandecer o nome do Senhor, quando há um povo que está ali em oração, porque nós tivemos oração aqui sexta-feira também, e foi uma bênção, o Senhor estava presente aqui como em todos os cultos. E tudo, ó, juntando tudo, foi o que aconteceu lá com Paulo e Silas. Eles estavam cantando e orando e adorando. E o resultado foi salvação. E esses foram alguns exemplos que eu peguei do resultado da adoração em nossas vidas. Então, a adoração traz bênçãos. As orações traz restituições. A nossa adoração gera salvação de almas e revela o amor e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Então, nunca deixe de adorar o Senhor. Não importa a situação, tem um louvor que eu gosto muito, que fala: te louvarei, não importa as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Não importa as circunstâncias. E aonde você estiver, lembre-se de criar um ambiente de adoração. Não estou falando para você já chegar num lugar e já ir pregando e falar: ei, se converta. Não. Mas vai, né, como pelas beiradas, como diz o ditado, vai mostrando que você é diferente. Quando tiver uma oportunidade ali, já solta um glória a Deus, já solta um aleluia, já, porque crente é alegre. Eu já falei isso aqui. Nós somos alegres, nós temos um Deus que cuida de nós, que não nos deixa faltar nada, que está conosco no meio da luta, que está conosco na prova, que está conosco na bonança, que está com a gente o tempo todo. Por que a gente vai ser triste, pelo amor de Deus? Show tristeza, show desânimo, em nome de Jesus. O Senhor é a nossa força. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.